Boa tarde a todos. Esse início de noite, fim de tarde, em que nos reunimos numa sintonia através da prece costumeiramente feita às 18 horas no Lar Fabiano de Cristo, local para o qual nós nos dirigimos mentalmente, ocupando aquelas fileiras, sentando-nos para apreciar, refletir e fazer as nossas orações, nossos pedidos a esse Deus que ampara todos nós. E a espiritualidade que se encontra junto também a todos aqueles que sintonizam na elevação do pensamento neste horário. Nós temos, para quem não está habituado a acompanharmos esse tipo de prece feita virtualmente, a análise do texto evangélico referente hoje ao capítulo 17, item 11, uma mensagem do Espírito Protetor Georges, em Paris, no ano de 1863, intitulada Cuidar do Corpo e do Espírito. Esta análise é feita inicialmente e no seu entremeio através de algumas questões que Georges faz para dissertar sobre esses dois fatores tidos como dois sistemas que aparentemente se defrontam. Primeira questão é: consistirá a perfeição moral na maceração do corpo? Isto é, se nós progredimos na linha da perfeição moral, na aquisição das virtudes, fazendo do corpo objeto de sofrimento, de maceração, como diz aqui o próprio texto. Então, a análise começa dizendo que esses sistemas que aparentemente apresentam antagonismo por seus defensores, os materialistas que pregam um rebaixamento da alma e, de outro lado, os ascetas que têm por base o aniquilamento do corpo, fazem com, talvez, a ignorância de perceberem que esses fatores, sistemas se alimentam reciprocamente e, portanto, há aí uma dependência mútua. Se numa comparação entendêssemos, por exemplo, que o corpo e o espírito estivessem em estado perfeito, como manter o equilíbrio de ambos, vez que as aptidões e as necessidades são tão diferentes entre eles? Onde então a sabedoria, onde a ciência do bem viver? Não fosse então a solução dada pelo Espiritismo, que vem em auxílio aos estudiosos e pesquisadores, estaria em parte alguma esta sabedoria. Mas vez que é demonstrada a relação de dependência entre corpo e alma, importa, portanto, cuidar de ambos para que possam buscar o seu equilíbrio. E uma outra questão se desdobra a partir do aniquilamento do corpo como indicação de perfeição moral. Levanta a questão seguinte: porventura sereis mais perfeitos se martirizares o corpo, sem te tornares menos egoístas, nem menos orgulhosos e mais caritativos com o vosso próximo? A resposta que retumba é negativa, porquanto é não. A perfeição não se encontra nisso. Mas nas reformas a que podemos submeter o nosso espírito para torná-lo esclarecido e observador da vontade de Deus. Este é o único meio de alcançarmos a perfeição, porquanto enaltecer a alma, exaltá-la, implica, contudo, não descuidar do corpo que é instrumento daquela. Eis que, se desatendermos às necessidades que a própria natureza impõe, estaremos também descumprindo as leis divinas. Se a alma é cativa da carne, para que ela viva, naturalmente se expanda e progrida, é preciso então um corpo sadio, disposto e forte. Se nós vemos que as características são diferentes em ambos,
Não podemos privilegiar um em detrimento do outro, porque estaremos equivocados, sendo que o Espiritismo, essa doutrina que lança luzes à nossa consciência, nos diz que o espírito reencarna, ou seja, se adapta numa outra encarnação a um corpo material que lhe serve de instrumento para que ela possa progredir. Naturalmente, também o corpo tem as suas próprias necessidades, que não devem se antepor às do espírito. E aí andaremos juntos num progresso equilibrado, espiritualmente e materialmente falando. Somos esses espíritos que ora estão envergando a túnica corporal. Precisamos dessa consciência para não prejudicar um em privilégio de outro, mas sim fazê-los que andem juntos na medida do possível, contemplando as necessidades que ambos têm. É a reflexão que fazemos, porém pobre sabemos, e muitas vezes parafraseando o texto, porque em verdade a nossa visão ainda é muito pequena, é míope muitas vezes para analisar a grandeza desses elementos que a natureza nos dá, que Deus nos concede para a nossa evolução. Então parafraseamos o texto de Diógenes, apenas para tentar desfazer assim algum tipo de enigma que possa haver. Em verdade não há. É um texto sucinto, porém muito nítido, muito claro, diríamos esclarecedor, para que possamos, através das orações, alimentar a alma, através do exercício das virtudes, no treino, nas habilidades, desenvolvermos o nosso senso moral de companheirismo, de fraternidade, de amor ao próximo. Porque assim estaremos atendendo também às nossas próprias necessidades interiores, uma vez que também fazemos parte, como elemento único, dessa sociedade terrena, desse coletivo que ora nos encontramos. E vamos cuidar do corpo igualmente, para que ele produza as forças, as necessidades que a alma, então, referente a ele tem, de manutenção da vida corpórea, como oportunidade de resgate e de aprendizado. Agradecemos a Deus nesse finalzinho da nossa prece, agradecendo a oportunidade da vida por todos os elementos que nos rodeiam, que nos servem à manutenção da vida física, que, portanto, estão também a favor, pró-espírito. Nessa medida, estaremos aqui, então, em prece, rogando também pelos nossos irmãos, ora necessitados, de toda e qualquer forma, aonde quer que se encontrem, recebam a paz, a serenidade, para que possam deliberar e decidir de uma forma melhor, fazendo suas melhores escolhas em prol do seu próprio progresso e do progresso coletivo. Que a paz desse instante, que envolve-nos a cada um de nós, permaneça conosco e que possamos estar juntos novamente num próximo encontro. Que a paz esteja com cada um de nós, agora e sempre. Que assim seja.